Um jovem caminhoneiro, com um boné desgastado, comentou: dizem que ela é o espírito de uma mulher que morreu em um acidente naquela curva, faz muitos anos. Os locais a chamam de a mulher da curva. O outro caminhoneiro, mais experiente, interveio: o problema é que muitos que a veem acabam se envolvendo em algum acidente depois. É como se ela estivesse tentando avisar ou, pior, atraindo desgraça. Um arrepio percorreu minha espinha ao escutar aquilo. E o que eu faço agora? Perguntei, tentando manter a serenidade. Reza, respondeu o caminhoneiro mais velho. Reza e fica esperto. Tente evitar essa estrada à noite, se puder. E se acontecer de novo, não entre em pânico. Mantenha calma e não perca o controle. Fiquei mais um tempo no restaurante, conversando com os caminhoneiros e tentando processar tudo o que tinham me contado. Embora o medo ainda estivesse presente, a companhia deles me trouxe um pouco de coragem. Pedi um lanche e um café bem quente. Depois de um tempo, a tensão começou a diminuir. No entanto, sabia que precisava seguir em frente. Curitiba era meu destino, e não podia adiar a viagem. Com as recomendações ainda na mente e uma oração silenciosa, voltei para o caminhão. A chuva ainda castigava a estrada, e a noite seguia escura e ameaçadora. Mesmo assim, me sentia um pouco mais preparado para o que pudesse surgir. Engatei a marcha, liguei o rádio e segui em frente, com os olhos atentos a cada curva sinuosa e a cada sombra que se projetava no asfalto. Tudo o que eu queria era que essa viagem acabasse sem mais sinais da misteriosa mulher da curva. Apesar de ainda estar abalado, voltei para a estrada, determinado a chegar ao meu destino. As palavras dos caminhoneiros ecoavam repetidamente na minha cabeça: reza e fica de olho. Liguei o rádio, mas deixei o volume baixo, só para afastar o silêncio opressor daquela noite. A cada curva, a cada sombra que se movia na minha visão periférica, meu coração acelerava. A chuva persistia, e a estrada parecia cada vez mais perigosa e traiçoeira. Sussurrei uma oração, pedindo proteção e força para encarar qualquer coisa que cruzasse o meu caminho. Para minha surpresa, a viagem seguiu tranquila. Aos poucos, a sensação de estar sendo vigiado foi desaparecendo, e os sussurros misteriosos cessaram. A presença estranha que eu sentia no caminhão parecia ter se dissipado, restando apenas o som suave da chuva e o ronco constante do motor. Após horas intermináveis de estrada, as luzes de Curitiba finalmente surgiram no horizonte. Um alívio imediato tomou conta de mim, misturado ao cansaço que eu carregava. Ao estacionar o caminhão no destino final, senti como se um enorme peso fosse arrancado dos meus ombros. Eu estava seguro, distante daquela estrada amaldiçoada. Desde aquele dia, toda vez que preciso cruzar a Serra do Mar, faço questão de evitar a noite. Aquela experiência me deixou com cicatrizes, mas também me tornou mais vigilante. Rezo em cada viagem, pedindo proteção e agradecendo por ter superado aquela noite sem maiores incidentes. Já se passaram 5 anos desde aquele episódio, e sigo firme na estrada com meu caminhão. Graças a Deus, nunca sofri nenhum acidente, ao contrário do que os caminhoneiros diziam sobre quem encontrava a mulher da curva. A história da mulher de branco naquela curva permanece um mistério que nunca consegui desvendar, mas uma coisa eu sei: jamais esquecerei o medo que senti naquela noite. Toda vez que passo por uma estrada escura ou por uma curva perigosa, faço questão de rezar, e até agora isso tem me protegido. A vida segue, transportando carga de um lado para o outro, sempre com atenção redobrada e agradecendo por cada dia seguro na estrada. Meu nome é Marcelo, e sou caminhoneiro há muitos anos. Sempre fui um homem pacato, sem me meter em confusão, levando a vida de forma simples. Conheço cada estrada do Brasil como se fossem parte de mim. Tenho uma esposa incrível, a Ana, e 2 filhos maravilhosos, Pedro e Mariana, que são o meu maior orgulho. Apesar da rotina puxada de estar sempre na estrada, faço de tudo para estar presente na vida deles. Porém, uma história mudou minha vida para sempre. Foi numa noite sem lua, enquanto eu cruzava uma estrada deserta no Mato Grosso. A escuridão era profunda, iluminada apenas pelas estrelas e pelos faróis do meu caminhão. A solidão da estrada já fazia parte da minha rotina, mas naquela noite um arrepio incomum percorreu meu corpo. E foi então que a vi, uma criança, sozinha, parada na beira da estrada. Ela parecia perdida, e eu sabia que não poderia simplesmente ignorá-la. Desci do caminhão, com o coração acelerado.
Sempre me perguntei como reagiria se visse algo assim. Naquele momento, não pude evitar pensar no meu filho Pedro, de 7 anos, que sempre corre para me abraçar quando volto de viagem. Ver aquela criança ali, tão indefesa, trouxe uma sensação estranha. A menina tinha cabelos escuros e um olhar vazio que me causou um arrepio na espinha. Chamei por ela, mas não houve resposta. A sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava. Quando me virei para pegar a lanterna, a menina tinha desaparecido. Procurei ao redor, mas não havia sinal dela. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som distante dos grilos. Voltei para o caminhão, confuso e com um leve toque de medo. Decidi seguir viagem, achando que talvez estivesse exausto e imaginando coisas. Porém, algo estranho começou a acontecer. Cada vez que ligava o rádio, ouvia risadas de criança, vindas do nada. Troquei de estação, até desliguei o rádio, mas as risadas persistiam, ficando mais altas e mais próximas. Eu não sabia o que fazer. Parei em vários postos, tentando pedir ajuda, mas ninguém parecia acreditar em mim. Diziam que era só estresse, cansaço, que eu precisava descansar. Mas eu sabia que não era isso. Algo tinha acontecido naquela estrada, algo que eu não conseguia explicar. Os dias foram passando, mas as risadas não paravam. Eu já não conseguia dormir, nem me alimentar direito, e cada vez mais, a concentração na estrada estava difícil. A sensação de estar sendo vigiado não ia embora. Decidi que não podia deixar aquilo para trás. Precisava voltar, entender o que tinha acontecido. Depois de concluir minha entrega, peguei o caminhão e me encaminhei de volta para aquela estrada solitária, onde tudo começou. O caminho parecia mais longo do que da última vez. Chegando lá, parei o caminhão e saí, com a sensação de que algo ainda pairava no ar. Comecei a procurar por qualquer pista, qualquer sinal que explicasse a presença daquela criança. Caminhei pela beira da estrada, entrei na mata ao lado, gritei o nome dela, mas tudo que ouvi foi o eco da minha própria voz, como se o silêncio tivesse engolido o som. Foi então que algo chamou minha atenção, um brilho no chão. Fui até lá e encontrei um pequeno pingente, parecia antigo, com uma foto dentro. A imagem era clara, e, para o meu horror, era a mesma criança que eu havia visto na estrada. Um calafrio percorreu meu corpo. Sem pensar duas vezes, guardei o pingente no bolso e voltei para o caminhão. Agora, mais do que nunca, eu precisava entender quem era aquela menina e o que ela queria de mim. Segui pela estrada até chegar a uma pequena cidade, quase um vilarejo. Decidi parar e conversar com os moradores, quem sabe ali eu encontrasse alguma resposta. Mostrei o pingente com a foto da menina, mas ninguém parecia reconhecer a imagem. Foi então que uma senhora mais velha, ao ver a foto, ficou visivelmente surpresa, e uma expressão de medo se formou em seu rosto. Ela olhou para mim e, com um tom hesitante, disse: "Essa menina se chamava Alicia. Faz muitos anos que a vi pela última vez." Ela continuou, contando que havia uma história antiga sobre uma família que desapareceu na região há décadas. A filha mais nova, Alicia, nunca foi encontrada. O resto da família teve um destino trágico, algo que até hoje ninguém sabe explicar. Seria aquela criança realmente Alicia? A pergunta não saía da minha cabeça. A história que a senhora me contou era triste e carregada de tragédia, e o peso dela só aumentava meu medo. Decidi que era hora de sair dali o mais rápido possível, acreditando que, ao deixar o vilarejo, tudo aquilo ficaria para trás. Entrei no caminhão e parti, tentando me convencer de que o pior já tinha passado. Mas, assim que comecei a dirigir, as risadas que eu ouvira antes voltaram. E agora, não era só isso. Eu sentia claramente que não estava sozinho. Algo, ou alguém, me observava, acompanhando cada um dos meus passos na estrada. Algum tempo depois, numa parada em Mato Grosso, enquanto tomava meu café e me espreguiçava depois de horas na estrada, ouvi outros caminhoneiros conversando. Eles falavam sobre algo que, para minha surpresa, era exatamente o que eu tinha vivido. Alguns disseram que tinham visto uma garota na estrada, e depois começaram a ouvir risadas, assim como eu. Percebi que não era o único a ter passado por isso, mas fiquei quieto. Não queria reviver aquela história, nem trazer à tona o que eu ainda tentava processar. Afinal, muitos acham que essas histórias são apenas lendas urbanas, algo para assustar os viajantes. Mas para mim,
Tudo aquilo foi real. Tão real quanto as risadas que ainda ecoam no rádio do meu caminhão, me lembrando daquela noite na estrada deserta. Até hoje, anos depois, continuo dirigindo pelas estradas do Brasil. As risadas nunca desapareceram por completo, mas aprendi a conviver com elas. Elas ainda aparecem de vez em quando, como um eco distante, mas já não me fazem parar ou perder o controle. A estrada é meu lar, e, de alguma forma, essas lembranças fazem parte do meu caminho, uma companhia silenciosa, mas constante. Vou contar uma história que aconteceu comigo anos atrás. Sou caminhoneiro, sempre gostei dessa vida na estrada, rodando por aí, conhecendo novos lugares e pessoas. Passo mais tempo dentro do meu caminhão do que em casa, e essa rotina me ensinou a ser esperto, atento a tudo. Era uma daquelas noites em que a única coisa que você quer é achar um lugar calmo para descansar. Eu já estava na estrada há horas, exausto, após uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava pesado, e meus olhos começavam a pesar, quase me fazendo dormir ao volante. Foi então que eu avistei um lugar que parecia perfeito para parar e descansar um pouco, um santuário abandonado. Havia uma capela velha e um pátio amplo. Não tinha sinal de ninguém por perto, e o local parecia ser o ponto perfeito para uma pausa. Estacionei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos e pelo vento que se movia nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei ali, dentro do caminhão, olhando para aquele lugar sombrio, imaginando quantas histórias ele poderia esconder. Mas, no final, o cansaço foi mais forte que a curiosidade, e fechei os olhos, esperando ter uma boa noite de descanso. No meio da noite, fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando, mas não era uma reza comum. Parecia que um grupo de pessoas estava murmurando em uníssono. O som era baixo, mas constante, e se espalhava pelo santuário vazio. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses, no meio da noite, para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia totalmente deserto quando eu cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. A lua iluminava o pátio do santuário de forma estranha, quase macabra. Foi então que eu os vi, figuras encapuzadas, caminhando lentamente pelo pátio, uma atrás da outra, como se estivessem em uma procissão. Meu coração disparou, e um arrepio percorreu minha espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair e ver mais de perto. No entanto, a curiosidade falou mais alto que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo parecia uma batalha, pois o chão de pedrinhas soltas amplificava até o menor ruído. As figuras encapuzadas continuavam a se mover pelo pátio, murmurando orações em uma língua que eu mal conseguia entender. Pareciam falar uma língua antiga, algo que nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me com cuidado, a lanterna tremer em minha mão. A luz cortava a escuridão, mas, ao focá-la nas figuras, percebi algo impossível. A luz passava por elas, como se estivessem invisíveis ou feitas de pura sombra. Era como se a escuridão ao redor fosse densa o suficiente para absorver a luz, sem refletir nada. As figuras, encapuzadas e envoltas em mantos negros, se moviam com uma precisão assustadora. Não havia som, nem respiração. Seus rostos estavam ocultos, mas havia algo nelas que me fez gelar por dentro. Tentei me recompor, mas meu corpo estava paralisado pelo medo. A figura sem rosto continuava a me encarar, seus olhos, ou o que quer que fosse, não existiam. Apenas o vazio da escuridão me penetrava. A procissão, agora em silêncio absoluto, parecia ter parado no tempo, esperando algo. Meu peito apertava de ansiedade e, sem pensar, dei um passo para trás, tentando sair de lá o mais rápido possível. Mas o chão, as pedrinhas, parecia cada vez mais pesado. Eu estava sendo puxado para trás, como se algo invisível estivesse me segurando. As primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir no horizonte, e, aos poucos, as figuras começaram a desaparecer, como se o dia tivesse o poder de dissolver aquelas sombras. Quando o sol finalmente nasceu, o santuário estava completamente vazio.
O pátio, que antes parecia imerso em uma névoa pesada e sombria, agora estava sereno, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Sabia que aquelas figuras, aquela procissão, não eram um produto da minha imaginação. Continuei minha viagem, mas algo dentro de mim havia mudado. A estrada, que antes era apenas um caminho entre destinos, agora parecia mais ameaçadora. E as risadas, aquelas risadas que eu ouvi meses atrás, começaram a voltar, mais distantes, mas ainda presentes, ecoando nas noites vazias. Saí do caminhão e olhei ao redor, esperando encontrar algum sinal daquelas figuras. Mas não havia nada. O chão estava limpo, sem pegadas ou vestígios. O lugar estava exatamente como quando eu tinha chegado. Fiquei parado ali, tentando entender se aquilo tinha sido real ou apenas uma ilusão provocada pelo cansaço. O silêncio era absoluto. Sem coragem para investigar mais, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que consegui. O resto do caminho até o destino foi uma tortura, as imagens das figuras e aquele murmúrio ecoando na minha cabeça o tempo inteiro. Chegando na cidade, resolvi contar o que havia acontecido para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, achando que era história inventada, outros ficaram mais sérios, dizendo que já tinham ouvido relatos de coisas estranhas naquele santuário. Não era a primeira vez que alguém dizia ter visto algo por lá. Depois daquela noite, nunca mais passei perto do lugar. Sempre que tinha uma entrega naquela região, fazia questão de desviar o caminho. Não sabia se era real ou se minha mente havia jogado um truque em mim, mas não queria arriscar. E assim sigo minha vida na estrada, com essa história guardada, que até hoje, me faz sentir aquele arrepio cada vez que lembro.